Bom, pessoal, então, primeiramente, dizer novamente que essa atividade será gravada, posteriormente irá para o YouTube, então, peço que vocês sempre avaliem, né, o conteúdo do que vão falar, evitem falar de casos clínicos, por isso, porque depois o vídeo se tornará público, ok? Como na nossa última aula eu não tive tempo suficiente de terminar, né, o que eu tinha preparado, eu resolvi elaborar essa segunda aula, tá? Primeiro eu queria pedir para quem puder deixar o seu vídeo aberto, por enquanto só tem um vídeo aberto aqui, porque assim eu consigo me orientar melhor, não é? No imaginário e no simbólico. Senão dá a impressão de que eu falo sozinho, ou dá a impressão que eu falo para fotos, né? Da outra vez eu pedi para vocês me interromperem assim que tivessem questões, mas hoje eu queria pedir isso de modo um pouco diferente, né? Que vocês façam questões no limite do necessário, para que eu tenha o tempo para poder dizer o que eu tenho que dizer, né? Em termos da apresentação. E que as questões de vocês sejam relativas, né, estritamente ao conteúdo, embora, né, saibamos que os matemas, os grafos, ou seja, tudo isso que o Lacan lança a mão para explicar a psicanálise, tem a intenção mesmo de ampliar, né, de desdobrar para outros assuntos, como vocês fizeram na outra atividade, enquanto eu explanava aqui. Então, dessa vez, eu peço que vocês segurem um pouco as questões, os desdobramentos, para a segunda parte da atividade. Então, me interrompam apenas no caso de se tratar de uma questão pontual, relativa ao que eu estou falando, né, para não sairmos muito da exposição que eu tenho que fazer. Eu vou explanar novamente algumas coisas, repetir algumas coisas, talvez, do que eu já disse da outra vez, não é? Necessariamente, mas é para poder trazer as coisas que eu ainda não consegui dizer da outra vez. Falamos da outra vez, né, sobre o simbólico, tal como o Lacan o teoriza. Bom, antes disso ainda, eu fiz um mega esquema que eu queria mostrar para vocês, onde eu tentei resumir um certo percurso que o Lacan faz, que é o seguinte. Só um minuto, pessoal. Esqueci de salvar aqui. Estou baixando o esquema. Pronto. Agora vai. É esse daqui. Isso aqui é um mapa, né,
de alguns conceitos que o Lacan elabora ao longo da sua obra, para a gente situar onde estamos, né? E para a gente entender que, atualmente, ou seja, depois que o Lacan fez todo esse percurso, conseguimos entender melhor coisas que ele falou no início. Aqui no seminário 5, por exemplo, ele falou de metáfora paterna, do esquema R, né? E mais ou menos ali, no mesmo tempo, por intermédio de um escrito, e não no seminário, mas é da mesma época, ele falou de um desdobramento do esquema R, que é o esquema I, que eu pretendo falar rapidamente dele para vocês, né? O grafo do desejo, o Lacan elabora principalmente no seminário 6, mas ele já começa a esboçá-lo no seminário 5, né? Então, está aqui nessa passagem. No seminário 11, ele retoma, né, o tema da constituição do sujeito, dessa vez, então, de outra forma, né, trazendo um binômio que é o da alienação e da separação, né? Na passagem até o seminário 22, temos o seminário 17, onde ele traz a teoria dos discursos, né? Que são 4, mais um, que é o quinto, que é um discurso que não faz laço, que é o do capitalista. Vejam que ele está sempre trabalhando, né, nesses momentos, a mesma coisa de outras formas, né? É isso que eu queria trazer para vocês. E no seminário 22, então, ele vai trazer uma formulação mais acabada dos 3 registros da experiência humana, né? Mas o que eu ia dizendo é que, quando a gente, depois de entender os desdobramentos da obra do Lacan, a gente, depois desse entendimento, consegue voltar, né, e entender melhor o que ele disse antes. Eu quero dizer que o RSI, por exemplo, ele já está no esquema da realidade que o Lacan elabora no início da sua obra, ou seja, no seminário 5 apenas. E aqui nesse esquema a gente tem outras informações importantes, das quais eu falei um pouco na outra aula, né? Por exemplo, que o sujeito se separa do outro, né, através de uma cisão nele. Então, o infans, ele se divide entre um eu consciente, né, e uma dimensão inconsciente, que o Lacan, partindo de Freud, chamou de sujeito, né? O sujeito é representado por um significante, para outro significante, né? E é isso que ele vai trabalhar principalmente aqui na teoria dos discursos. Isso do lado do infans, né? Essa divisão. Há uma outra divisão que ocorre no processo de constituição do lado do outro. Vejam que o outro, inicialmente, é esse outro não barrado, né? Das primeiras funções que a mãe tem que exercer. Esse outro não barrado, ele vai se dividir também, porque inicialmente ele tem no meio das pernas, né, um falo. Então, inicialmente esse outro é a chamada, essa é uma figura da teoria, né, lacaniana, a chamada mãe fálica. Esse objeto ou esse falo, ele cai do outro, né? Com isso a gente tem o barramento do outro. O objeto cai do outro, mas cai do sujeito também, né? Esse caimento, essa cisão, vai dar no dito objeto causa do desejo para um sujeito, né, dividido. O que separa, ou melhor, o que aliena e separa um sujeito do seu objeto causa de desejo é esse losango que o Lacan colocou
numa tema da fantasia fundamental, né? E vejam, aqui fazendo um passo lá para frente, a gente vê que o Lacan situa esse objeto, causa do desejo, na intersecção dos três registros. Isso quer dizer o quê? Que isso que completava o outro e o infans, naquela primeira relação, né, fusional entre ele e o outro, é colocado à distância, né? Então, esse objeto, no seminário 22, ele vai ter três faces, né? Uma face real, que é essa que desvela-se, né, em alguns momentos para alguns sujeitos, para alguns, né, e para outros, ou para todos nós, esse desvelamento ele se dá em maior ou menor medida em tempos específicos da nossa vida cotidiana, né? São situações que podem ocorrer. A situação mais característica, mais drástica que vemos, da face real do objeto advindo, se dá nas toxicomanias, por exemplo, né? Entre outros exemplos. Isso quer dizer que alienação e separação, né, que colocava esse objeto à distância e protegia o sujeito do gozo como invasivo, entrou em um processo de esfacelamento. Isso falamos um pouco da outra vez, né? Então, é salutar que esse objeto real, inicialmente, né, como gozo que tende à totalidade, seja recoberto pelo sentido imaginário, né, e por um sentido que tem a característica de deslocamento, que é o simbólico. Ou seja, que esse objeto ao qual primeiro eu me alieno e depois eu me separo dele, sempre de modo, né, relativo, seja colocado à distância. Bom, esse esquema tinha essa função de fazer um sobrevoo, né, na obra do Lacan acerca de alguns conceitos. Então, eu volto aqui à lousa para ressaltar o seguinte, algo que eu falei rapidamente ali, eu vou tentar focar. O simbólico se constitui a partir da metáfora paterna, né? Aqui eu tenho um resumo do que o Lacan chamou de metáfora paterna. É quando a primeira representação ou o primeiro significante introduzido na constituição do sujeito é simbolizado. Porque, vejam, esse primeiro significante, que é o desejo da mãe, seria um proto-significante, um significante ainda não plenamente simbólico, né? Um significante no imaginário, porque ele representa o quê? A completude, que em última instância é completude de gozo, né? O nome do pai, ele vem barrar essa primeira representação. Nesse barramento, ou por meio desse barramento, essa operação dá ao sujeito a possibilidade de variar e de limitar, né, a sua satisfação. E com isso funda-se o simbólico. Então, o outro barrado quer dizer isso, quer dizer o simbólico. E o simbólico é definido como todos os significantes menos um. Né? Esse menos um vai representar o sujeito que está relacionado a um objeto causa. Representar o quê? Para outro significante. Isso forma a cadeia significante. Bom, vocês podem me interromper e perguntar, né? Como eu disse.
dentro daquele nosso combinado. Então, vou retomar aqui rapidamente como vai se constituir o aparelho psíquico para um sujeito, né? Inicialmente, ele é um infans, um pedaço de carne, cuidado por um outro, que entra na função onipotente e onipresente, né? Necessariamente, porque esse outro precisa se colocar dessa forma. Então, inicialmente, o infans é um assujeitado. Ele é um assujeito, ele não é sujeito ainda. Ele é um objeto de cuidado total, né, de um outro. Esse cuidado que um outro opera sobre um pedaço de carne vai pegar um pedaço de carne e dar vida a ele, né? Mas essa dimensão da vida, ela ainda é uma dimensão puramente real. Como quem diz, da carne viva, né? Quando nos cortamos, né? A ferida está em carne viva. Então, isso que é inicialmente um pedaço de carne com alguns instintos básicos é erogenizado. Quer dizer que a pulsão começa a ser despertada, né? O ser humano não nasce com pulsões. A pulsão, ela própria tem que ser constituída. E ela é constituída dessa forma, né? Na medida em que um outro cuida desse pequeno ser, ainda absolutamente orgânico, essa carne se torna viva, junto com essa carne viva, né, que vai dar a face real do objeto e do próprio, né, sujeito. Junto com essa carne viva, vem o imaginário inicialmente. Então, vemos aqui a constituição de um imaginário. Que imaginário é esse? O imaginário que em Freud se chama narcisismo primário, né? O infans passa a se ver nos olhos do outro. Constitui-se o que Lacan chamou de estádio do espelho, né? Então, eu ia dizendo que o real é despertado, o real pulsional, e junto com ele vem um imaginário de completude, né? O infans, que começa a articular já algumas palavras, ainda estritamente no imaginário, né? Ele se completa, ou melhor, ele completa o outro e o outro o completa. Isso dá esse primeiro significante do qual eu falei, né? Isso dá esse proto-significante que é o significado da completude. Lacan chamou de falo imaginário. Agora, vocês estão acompanhando, né? Uma criancinha aí com 2 anos e meio de idade. Ela vem se constituindo numa dimensão real, vivificada, e numa dimensão imaginária. Mas alguém poderia perguntar, e o simbólico? Bom, o simbólico ele está aqui, ó, apenas como pano de fundo. Ele ainda não está constituído, né? Não há constituição sequer de um imaginário se não houver um simbólico de pano de fundo. É por isso que a gente diz que, logicamente, o simbólico vem primeiro. Não é o imaginário, né? Para o infância. Tanto é que, antes mesmo, eventualmente, dele nascer enquanto organismo, ele já está presentificado simbolicamente no desejo dos pais, né? Às vezes até no desejo da geração anterior, né? O desejo dos avós. Inclusive, alguns avós, alguns pais, né?
pressionam seus filhos a terem filhos. Então, vejam que o simbólico, embora cronologicamente ele venha depois, logicamente ele vem antes, né? Para que seja possível constituir o imaginário. Bom, então eu ia dizendo que o real pulsional, ou seja, a face real do objeto, se constituiu e o imaginário junto, isso quer dizer que isso quer dizer uma possibilidade muito grande de satisfação, que ainda não é barrada, que ainda não é limitada. Temos aí o que o Freud chamou de perverso polimorfo, né? Que é uma criança pequena, onde quer e quando ela possa sentir prazer, ela vai querer. E toda a função dos pais, não só da mãe, né, é de colocar limites a essa satisfação que tende ao sem limites. O nome é dado antes do nascimento, né, como disse o Davi. Realmente. E às vezes faz alusão, né, ao nome do avô, do tio, do irmão que às vezes morreu, seria o irmão, né? E isso vai pesar para o sujeito, certamente, dependendo de como isso é contado e vivido pelos pais. Bom, então, eu ia dizendo que essa mãe tem que ser barrada. E o infãs, esse assujeito potencialmente gozador de muitas formas, né, por todos os orifícios do corpo, ele também tem que ser limitado ou barrado, né? Dessa mãe que vai sendo barrada, então, ela vai barrando porque ela vai se deslocando para esse ponto aqui do quadrante da realidade. Desse barramento, vai sobrar o quê? Vai sobrar uma imagem. Uma imagem virtual, que é justamente aquela ao qual o sujeito se projetou para, do seu lado, constituir um eu, né? Aqui no Matemo, Lacan coloca o M minúsculo, que é a inicial de Moá. Então, a gente vai formando, né, o esquema da realidade aos pouquinhos, à medida em que vamos falando. Aqui nesse canto, então, depois vamos falar do ideal, né, que é o I de A maiúsculo. O Moá também é referido como I de A minúsculo. Por quê? Porque ele é essa imagem que vem do semelhante, né? Que na medida em que foi barrado, se deslocou e restou a sua imagem. O Freud, em alguns momentos, ele vai falar que a constituição do eu se dá pela identificação com os objetos amados e perdidos, né? Isso acontece na Constituição e isso também acontece com o sujeito depois de constituído, eventualmente em situações da sua vida cotidiana, em que ele tem que se separar, né? Por exemplo, de pessoas, né? Peguem aí o exemplo que eu acho que todos aqui já viveram, de separações amorosas,
que quando se separam, né, abre-se um tempo de angústia, que é a angústia de separação, e que o sujeito vive também uma certa experiência de despersonalização, porque haviam aspectos daquele outro colocado como objeto, com o qual eu me identificava, que eu tenho que deixar o objeto, mas eu fico com algumas dessas identificações, né? Sempre resta em nós algo do outro que foi amado e abandonado. Então, revisitem aí as experiências de vocês e certamente terão alguns exemplos desse. Bom, então eu disse que a mãe, como esse primeiro outro, todo poderoso e todo sabedor, foi se deslocando. Por quê? Porque ela passou a se referir a outra coisa que não fosse apenas, não é, esse filho, essa sua criação. Essa outra coisa o Lacan chamou de nome do pai. Ou, se quiserem também, é o S2, né, que veio aqui sobre o S1 como sendo essa primeira representação que era a da completude. E agora voltamos ao nosso esqueminha aqui do simbólico. Vejam que essa primeira representação da completude, ainda no imaginário, foi recalcada primariamente, né? O tal do recalcamento primário do qual Freud fala é, em Lacan, a metáfora paterna. Isso que o Freud falou, né? O Lacan tentou formalizar de muitas formas. Uma delas foi a partir desse algoritmo da metáfora paterna. Esse S1, ele tem uma característica muito interessante e importante. O Lacan ele vai, no seminário 16, trazer a teoria dos conjuntos, né? Para mostrar a natureza desse significante 1 aqui, que foi primariamente recalcado. Ele vai trazer um tema que é o seguinte: está assim, ou melhor, no seminário 16, ele vai colocar dessa forma. Então, tem um conjunto, dentro de um conjunto, outro conjunto e mais outro conjunto. Vejam que esse é o grande outro, é esse daqui, né? Que é barrado. No seminário 20, ele vai falar a mesma coisa, só que de um modo um pouquinho diferente. Ao invés dos conjuntos, ele vai colocar parênteses, né? E ao invés de S, que é o significante 1, e A, ele vai colocar S1 e S2, que é a mesma coisa, certo? Então vai ficar assim. Bom, aí ele coloca um parêntese, outro parêntese, outro parêntese e outro parêntese. Isso aqui ele vai chamar de um enxame de significantes, que é a especificidade desse S1 aqui, que foi recalcado, e que nesse recalque primário
descompletou, né, a estrutura e fundou o simbólico. Então, vejam o que é o simbólico. Que coisa interessante, né? A forma como Lacan formaliza isso que está em germe em Freud já. S2 é o outro, barrado. Por quê? Ele é todos os significantes possíveis, menos um. O menos um é esse que representa o sujeito. Tem uma passagem no seminário 9, justamente, que o Lacan fala isso, que o sujeito é representado pelo menos um significante. Bom, para que serve isso? Isso, na teoria dos discursos, vai ficar muito claro no discurso do analista. Vejam, eu tenho aqui o simbólico, né, de um sujeito que está vivendo a sua vida. Tudo que ele produz que tem a possibilidade criativa é da ordem desse S1 que foi extraído da estrutura, mas que pontualmente, eventualmente, passa por esse buraco, né? Então, peguemos o exemplo da experiência analítica. Um sujeito começa um tratamento, né? Ele tem lá um analista, ou seja, um profissional que consegue se posicionar de uma tal forma que propicia o surgimento desses S1s, e, digamos, numa dada sessão, esse sujeito emite um ato falho, né? O analista, ele pontua esse ato falho e pede para o sujeito falar desse ato falho. Esse sujeito fala, não entende muita coisa, né? Não sente que mudou muita coisa, mas ele volta na próxima, e, digamos, 3 sessões depois, ele traz um sonho. O analista pede para o sujeito falar desse sonho, falar dos aspectos, né, específicos ou não daquele sonho. E o sujeito vai tentando associar com a sua vida atual ou passada. Numa próxima sessão, esse analisante faz um xiste, né? Por exemplo, um analisante que eu atendi faz muitos anos, no SUS, inclusive, era uma analisante de estrutura fóbica. Ela chega a uma sessão e diz: eu tenho a impressão que o meu coração não bate, ele apanha. E dá risada, né? Eu dou um pouco de risada com ela e peço para ela falar dessa brincadeira que ela fez. E ela vai falando, até que ela faz associações com o pai alcoolista, que chegava na madrugada e batia na mãe e nela, né? E nos irmãos. Então, vejam o que é um xiste para a experiência psicanalítica. Bom, então estamos aqui no terceiro S1, que apareceu representando o sujeito. Isso é que é o sujeito da psicanálise, né? São essas formações do inconsciente que o Lacan chamou de S1s. Então, depois desses 3, pode vir um quarto S1 que faz uma operação seguinte. É um movimento dialético, né? A experiência psicanalítica, diz o Lacan. Por quê? Porque essa quantidade de dimensões do inconsciente, de migalhas do inconsciente que apareceram, nessa última migalha que apareceu, essas quantidades se transformam em qualidade, né?
A transformação de quantidade em qualidade é uma das leis da dialética. Isso quer dizer o quê? Que, eventualmente, depois dessa sequência, vem um sonho muito específico daqueles que não são mais para serem interpretados como os outros, mas o próprio sonho, nesse exemplo, né, poderia dar outro. O sonho já é uma interpretação, e algo muito significativo muda na vida desse sujeito. Algo muda no conjunto das suas representações, né? Que é isso que é o outro para ele. Isso que é o simbólico para ele. Eventualmente, esse sonho aqui, ao recapitular esses deslocamentos quantitativos anteriores, tira esse sujeito de um estado de angústia que ele vinha passando há muitos anos, diminui um sintoma ou até extingue, né, um dado sintoma específico, né? Tira ele de uma crise, por exemplo, eventualmente tira ele de um trabalho de luto que ele vinha lutando para fazer. Então, eu dei um exemplo aqui de como isso opera na clínica, né? A constituição do simbólico, a partir da metáfora paterna. Alguém tem alguma questãozinha, enquanto eu tomo uma água? Bom, eu falei das formações do inconsciente, que inclusive é o título do seminário 5, não é? De como o sujeito pode se apropriar disso que vem do simbólico, que é o próprio inconsciente, e fazer disso a causa, né, da sua criação. Alguns precisam de uma análise para potencializar isso que está como possibilidade. Outros não precisam, ou precisam menos, né? Os artistas ou os criadores, né, do campo da ciência, os bons criadores, são esses que fazem isso já. Se pegarmos exemplos de poetas, né, ou de qualquer outro artista que cria, eles vão nos dizer que, muitas vezes, a criação vem num momento em que eles não querem, que eles não estão organizados para isso. É isso que vem do inconsciente, como retorno criativo. Quem já teve a experiência de escrever um texto de dissertação, ou até outro tipo de trabalho, de conclusão de curso, e fica estudando muito, né, um dado assunto, às vezes sonha com aquilo, né, e acorda de manhã. Eu, às vezes, tenho essa experiência, até quando estou estudando no cotidiano, a fundo, um conceito, eu acordo de manhã, eu sou despertado por uma ideia. Então, o inconsciente continuou elaborando, enquanto o eu dormia. Né? Bom, ainda no esquema da realidade, ou melhor, voltando a ele, vejam que a diferença entre imaginário e simbólico, o Lacan, ele vai colocar aqui um I estilizado, né, para diferenciar do I maiúsculo, do ideal do eu, que é o imaginário. E aqui também um S estilizado, que é o simbólico. Temos aqui o triângulo do simbólico e o triângulo do imaginário. O que acontece na diferenciação entre o eu ideal e o ideal do eu? O eu ideal
ele vem do outro semelhante, e ele é uma imagem pregnante, né? Que me dá uma consistência de eu. Atualmente se fala em movimentos identitários, né? Por exemplo, isso é um sintoma dessas identidades fixas, que tem dificuldade com a dialética necessária da posição de sujeito propriamente humano, né? Porque vejam que esses S1s aqui, que representam isso que o Lacan chamou de sujeito, estão a todo momento forçando passagem no buraco da estrutura para justamente desestabilizar essa imagem, né, que é de completude, que é de identidade. Bom, é salutar que tenhamos uma identidade, mas é salutar também que essa identidade seja dialética, né, que possamos lidar com tudo aquilo que desbanque temporariamente, provisoriamente, essa imagem fechada de nós mesmos, né? Cada um de nós aqui, quando se apresenta ao outro, ao público, tenta falar o que é, né? Eu sou Valdir, sou tal e qual coisa, né? Sou psicanalista, sou psicólogo, sou corintiano, sou paulista. Agora, se eu sou corintiano, por exemplo, né? E o Davi é palmeirense, e ele, na brincadeira comigo, né? Eu, na brincadeira com ele, digo que Palmeiras não tem mundial. Se ele se ofende, é porque ele se identifica demais com o significante Palmeiras, não é? Se ele de volta diz que o Mundial de 2000 não valeu, e eu me ofendo com isso, o Mundial de 2000 foi o Corinthians que ganhou, né? Tem uma polêmica aí. E se eu me ofendo, é porque eu estou identificado demais ao significante corintiano. Pois é, 51 pinga, né? Então, tem essas brincadeiras entre palmeirenses e corintianos. O que dá a possibilidade, né, de sair dessa linha imaginária que é amorosa e agressiva é algo colocado em outro ponto, né, que o Lacan chamou de ideal do eu. O ideal do eu, ele é posto desde fora, diz o Freud, né? E coloca limites ao narcisismo. Isso é fundamental. Bom, mas na aula anterior, eu mostrei para vocês o seguinte, e vou mostrar aqui rapidamente de novo. Eu mostrei que o ideal do eu, ele pode ser alcançado, né, de dois modos. Vou relembrar vocês e mostrar para quem não estava na primeira aula o seguinte. O ideal do eu, ele está aqui, ó, no finalzinho da seta do desejo, né? Ele é aquilo que está no horizonte. Porém, o sujeito, ele pode acessar o ideal do eu por uma via imaginária, que é essa parte de baixo aqui do grafo do desejo, ou ele pode acessar o ideal do eu pelo segundo andar do grafo do desejo, né? Que é por uma via simbólica, ou pela via da separação, né, relativa desse ideal, porque isso é fundamental. O que quer dizer separação relativa do ideal? Quer dizer que um ideal do eu, de consistência propriamente simbólica, através do andar de cima do grafo do desejo, é um ideal do eu ao qual
eu não preciso necessariamente chegar. O Freud, num dado momento, de um textinho de 1912, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte, é um texto muito interessante, onde ele discute os tipos de adoecimento. Ele fala assim, vemos que os seres humanos adoecem tão frequentemente quando abandonam um ideal como quando querem alcançá-lo. Então, há duas formas de entrar em depressão. No campo neurótico, ou seja, na linha de baixo do grafo do desejo. Quando eu chego a um objetivo colocado no ideal, se eu sou neurótico o suficiente, eu me deprimo. Ou se eu não chego nesse horizonte colocado pelo ideal. São duas formas no campo neurótico, né, de adoecer frente ao ideal. Agora veja o detalhe. O ideal do eu é posto pela sociedade, né? Ou pela cultura, que é o termo freudiano. Uma cultura que tem uma dada organização social simbólica deveria ser capaz de produzir essa redução, essa saída dos sujeitos do campo do imaginário. Repito, no campo do imaginário, o que impera é o amódio, a agressividade misturada com o amor. Não é? Eu falei da outra vez, vou repetir rapidamente, dessa hipótese minha, e eu estou devendo um artigo, de que o ideal do eu posto pelo capitalismo, seja na sua fase liberal, seja principalmente, ou de modo mais terrível, na sua fase neoliberal, é um ideal do eu ainda nesse cantinho aqui do esquema da realidade. Nesse cantinho, ele está mais referido ao gozo e ao imaginário do que ao simbólico. Né? Pense nos ideais do liberalismo. Um deles, que é um dos fundamentais, é a competitividade capitalista, não é? Onde competem trabalhadores entre si e também capitalistas entre si. Aqui perto de casa, estão construindo um hipermercado atacadista. Já tem um pouco distante, mas estão construindo outro. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os pequenos burgueses, comerciantes, donos de mercados pequenos e médios, né, entrem em falência. Então, vejam que até entre os capitalistas, embora haja uma certa, né, junção entre eles, há a competição. Isso é um ideal do eu, do liberalismo, reforçado, potencializado no neoliberalismo. Né? Então, precisaríamos de ideal do eu, de outro estatuto social e coletivo. Ou de estatuto realmente social e coletivo, né? Porque esse do liberalismo, que está nesse cantinho, apontando para o imaginário e para o gozo, ele não é coletivo no sentido forte do termo, né? Que é o sentido que o Lacan, em algum momento, vai dar ao desejo, diz ele, como aquilo que não é individual. Como conceber, né, o desejo da psicanálise numa via que não é individual? Eu queria fazer algumas considerações muito rápidas sobre a psicose, né, para depois avançar rapidamente também para o esquema I, onde o Lacan elabora como teria ficado a realidade para o presidente Schreber depois que ele se reconstruiu, né, pela via delirante.
na estrutura da foraclusão, há 3 possibilidades, né? São elas a esquizofrenia, a paranoia, que é o caso do Schreber, e a melancolia-mania, né? Melancolia alternada com mania, que é um subtipo dessa estrutura. Veja que interessante. A realidade é constituída por esse quadrante. No caso da psicose, o Lacan coloca um 0 aqui nesse canto do nome do pai. Ou seja, o nome do pai não adveio. Esse significante primordial, que veio metaforizar, né, a primeira representação introduzida, ele foi foracluído, ele foi incluído fora do simbólico, ele não entrou no simbólico. E não fundou o próprio simbólico, né, porque essa é a entrada que funda o próprio simbólico. Só que haverá diferenças nesses 3 subtipos dessa estrutura, que é a da foraclusão, do nome do pai. O quadrante da realidade, ele é imaginário, né? Digamos, essa parte aqui da faixa da realidade, e ele é simbólico. No caso da esquizofrenia, vejam, o que diferencia a esquizofrenia da paranoia? É a constituição, o amarramento de um mínimo eu. No caso da paranoia, o sujeito consegue, ou melhor, no caso dele, a realidade se desmorona. Essa parte aqui, ó, restando um mínimo eu. E ele parte desse mínimo eu, né, para construir todo o seu delírio. No caso da esquizofrenia, nem esse mínimo eu é amarrado. Isso é o diferencial, né, entre esses 2 tipos clínicos. Tanto é que o sujeito esquizofrênico vai viver algo que é a sensação de invasão e de esquartejamento corporal. Então, ele vai falar dessas experiências de corpo fragmentado, né, de corpo invadido. Mas tem um detalhe aqui, né? Alguns casos de paranoia vão ter uma primeira fase esquizofrênica. Foi o caso do Schreber, né? Vocês lembram, quem já leu o caso, que ele fala a posteriori dessas sensações de que havia engolido a própria traqueia, que seu estômago havia explodido, etc. Então, ele fala dessas experiências de fragmentação corporal. Então, alguns paranoicos vão ter uma pequena fase esquizofrênica, mas vão avançar primeiro para reconstituir um mínimo eu, e daí seguir a sua reconstrução. De modo que o esquizofrênico, ele vai estar sempre às voltas com tentar reconstituir esse mínimo eu, sem conseguir fazer isso, né, como faz o paranoico. Bom, e ele vai precisar de outras ferramentas que o paranoico não precisa, né, que é o fazer. Vejam o caso do bispo, que precisou fazer todas aquelas peças, né, artísticas para elaborar o seu delírio. Diferentemente da Estamira, que é outro caso famoso, inclusive ambos são brasileiros, ela já parte para o discurso delirante. Ela trabalha lá no lixão, né, mas aquilo não é fundamental para o seu processo de reconstituição. Vejam a importância dos profissionais de artes plásticas, né, e das artes em geral nos CAPs, para o tratamento dos esquizofrênicos. Agora, e o que diferencia esses 2 subtipos da foraclusão do terceiro, que é a mania-melancolia? Então, esse terceiro é um sujeito que vai estar às voltas com essa bipolarização,
né? A psiquiatria chama de bipolar, mas isso é um nome que eles dão, que não tem um entendimento psicanalítico. Então, esses dois polos mostram essa polarização que esse sujeito vive, né? De um tempo de uma mania muito grande, um pleonasmo, né? Uma mania muito grande, e uma melancolia. Vejo que a questão principal na mania-melancolia é com o ideal do eu. Não é à toa que, eventualmente, um desses sujeitos constroem, né, teorizações muito fantásticas, né? Foi o caso do Louis Althusser, né, que foi de fato um sujeito da estrutura da foraclusão no tipo mania melancolia, e construiu uma teorização fantástica, né, a partir das teorias do Marx e da psicanálise, né, e elaborou uma vertente do marxismo que é a althuseriana. Bom, e o esquema aí, não tem como eu falar em detalhes, para isso eu teria que trazer toda a história do caso Schreber, né, e não temos tempo hoje aqui, nem é a proposta. Mas vejam como Lacan constrói o esquema aí a partir do caso Schreber. Então, o sujeito é um sujeito da paranoia que, até que venha desencadear a psicose, vive como se, né? Como se é um conceito que o Lacan se apropria de uma outra psicanalista para dizer que o quadrante da realidade do sujeito da foraclusão, ele se coloca como se fosse da neurose. Então, ele tem aqui uma bengala imaginária, como Lacan descreve, né, no lugar do nome do pai, que é o NP0. Eventualmente, se um sujeito desses não tem um encontro radical a subjetivar, ele não quebra seu aparelho psíquico e vive o restante da vida até morrer sem desencadear uma psicose. Se ele se encontra com uma situação radical e não consegue dar sentido a ela, subjetivá-la, ele quebra a realidade. Foi o caso do presidente Schreber, que o Lacan vai elaborar, a partir do qual o Lacan vai elaborar esse esquema que ele chamou de esquema I. Por não ter o nome do pai, então vejam, esse vértice, ele se quebra, assim como o vértice do triângulo imaginário. A imagem do outro, que estava nesse ponto, ela vem para cá. E o ideal do eu, que, como eu disse, era posto à distância pela propriedade do simbólico, que estava aqui, ele vem para cá. Né? Lembram que o nome do pai não adveio, portanto, a significação fálica não operou. Ela não operando, ou melhor, por ela não ter operado, a realidade do sujeito se quebra. Tem um detalhe que é o seguinte: quando a gente diz a realidade se quebra, né, ela se quebra sempre em alguma proporção, maior ou menor. Naqueles 3 tipos que eu dei para vocês, temos proporções diferentes, né? Porque a quebra mais radical, na experiência, a gente vê na catatonia. Na catatonia, o sujeito fica imóvel, né? A realidade se quebra por completo. E é difícil ele sair desse estado. Porque até na psicose mais
mais invasiva, quando o sujeito, no ato da quebra, recebe uma primeira alucinação, essa alucinação já é algum conteúdo. No caso do Schreber, quem lembra aqui? Foi a frase. Diga, Davi. Você diz da alucinação do Schreber sobre ser É, a esposa de Deus. a esposa de Deus já é a elaboração que ele vai fazer depois, né? Essa primeira alucinação é a ideia. Como seria bom ser mulher na hora do coito? Só que isso vem de um modo muito agressivo, ele abomina essa ideia, né? Mas é um primeiro fio de, de alucinação que ele vem, né? E a partir disso, ele vive toda aquela experiência de que o mundo havia acabado, né? Inclusive depois das memórias ele vai escrever que teria lido o seu próprio obituário num jornal. Veja, isso é uma alucinação visual, né? Que ele só consegue contar depois também, que provavelmente naquele início ele ficou quase catatônico, embora não tenha entrado numa catatonia, né, das mais características. Esse primeiro fio, ou único fio de realidade, né, como o quadrante da realidade se desintegrou, o sujeito veja que o M estava aqui, ele foi para cá, né? O sujeito fica numa relação definida pelo Lacan como gume mortal do espelho, né? Na ausência de simbólico, ausência radical nesse início da psicose, o sujeito é confrontado no espelho com esse gume mortal com o outro. É um ou ele ou eu. Não tem espaço, não tem separação entre nós, né? E esse primeiro outro invasivo, no delírio que começou a se estruturar, porque a alucinação é o retorno, o delírio já é uma tentativa de elaborar algo para sair aos poucos, né, dessa experiência impossível da relação com o outro. Esse primeiro outro é o Dr. Freishing, né, que é o diretor do manicômio no qual ele foi internado. Então, uma realidade ainda dificílima de suportar é esse fio de realidade é essa paranoia radical com um outro ali presente, né? E ele dizia, bom, o doutor quer me transformar em mulher e me colocar à exposição do estupro de todos os homens. Então ele começa aí um fio de delírio, mas ainda numa situação muito invasiva, né? Ele vai aos poucos elaborando, aos poucos, esse aos poucos durou uns 8 anos. Porque, claro, ele não estava num CAPS bem equipado, né, com analistas ouvindo e ajudando, potencializando a construção desse delírio, no entendimento de que essa construção é a própria saída como cura dessa situação de sofrimento radical, né? Ele estava num hospício tratado com violência, o que dificultava, né, esse processamento. Mas é impressionante que, apesar de tudo isso, ele ainda conseguiu produzir o que produziu. Como eu disse, não vou poder entrar em detalhes, mas alguns detalhes apenas são esses, de que, primeiramente, esse outro é o Dr. Freishing. Aos poucos ele vai elaborando que Dr. Freishing estava submetido a Deus. E esse outro vai passar a ser Deus ao longo dessa construção, dessa estruturação de um delírio. E quanto mais ele estruturava, mais esse fio de realidade foi aumentando. Da seguinte forma.
Vou fazer de vermelho aqui. Esse canto da realidade, que era uma reta, vai se tornar uma assíntota. Assim como esse canto de baixo, que seria o do lado simbólico. Não, esse aqui. Esse continua. E esse se torna uma assíntota. Ó, aqui está o ideal. O eu do sujeito. A imagem e o outro. Vou mostrar rapidamente, então, o esquema completo. Para vocês verem o que o Lacan faz. Ó, aqui está o nome do pai zerado, né? Isso faz o seguinte. O Lacan diz o seguinte, no escrito sobre a psicose, ele fala, a foraclusão será tida por nós, ou melhor, a Verwerfung será tida por nós como foraclusão, né? É a tradução que ele dá ao termo freudiano. No ponto em que veremos de que maneira é chamado o nome do Pai, pode, pois, responder no outro um puro e simples furo, o qual, pela carência do efeito metafórico, provocará um furo correspondente no lugar da significação fálica. Né? É aquilo que eu já mostrei para vocês. Como não adveio o nome do Pai, a significação fálica não adveio, por isso que ela está zerificada aqui, e o próprio nome do Pai, né? Que viria a significá-la, fazer a significação fálica, não adveio. Aqui é a imagem do Schreber como gozo transexualista, né? Atualmente falamos em transexualidade, mas numa outra ordem, né, de discussão. Aqui o Lacan está se referindo a um sujeito dessa estrutura, que é da foraclusão, que vive, no caso dos sujeitos homens, né, que desencadeiam uma foraclusão na paranoia, vivem isso que o Lacan chamou de empuxo à mulher. Então, Schreber, por não ter significado o falo pelo nome do pai, passa a esse gozo de mimetizar a mãe fálica. No seu delírio, ele será a mulher que, num futuro longínquo, isso quer dizer assíntota, né? Quer dizer que a assíntota da matemática quer dizer que essa curva ela vai se aproximando dessa reta até o infinito, mas nunca se encontra. Em termos matemáticos, é isso que é uma assíntota, né? Depois eu fui ver, no caso Schreber, que o Freud discute, já está a palavra assíntota. O Lacan pesca isso e teoriza dessa forma. Vejam que interessante. Essa performance
de mulher que o Schreber faz, dirige-se ao Criador, né? A Deus, num futuro. O futuro da criatura está aqui, né? Que é o seu M, seu Moar, seu eu. É transformar-se nessa mulher com a qual Deus vai um dia copular para gerar, né, uma nova raça de seres humanos, portanto, superiores. Bom, há outros detalhes aqui, né? O ideal, ele está colocado aqui num infinito, mas o sujeito entra no empuxo a realizá-lo, né? Isso quer dizer o ideal aqui nesse canto. Entre outras coisas, das quais não vamos ter tempo de falar hoje. E para finalizar, só mostrar o seguinte: tentar deixar mais claro para vocês o que é essa faixa, né, que tem no meio do esquema da realidade. Essa faixa, na verdade, o esquema da realidade, essa banda, né, essa faixa, ela é uma banda de Moebius, né? Ou seja, se você recortar essa faixa assim, é a faixa da realidade. Se você fizer uma dobra e juntar, como eu vou fazer aqui com o Durex, vocês vão ter uma banda de Moebius, né? Que é uma figura caracterizada por ter apenas um lado. De modo que, se eu fizer um risco aqui e for passando, em algum momento, esse risco vai dobrar e vai chegar no mesmo ponto, né? Se uma formiguinha andar em cima dessa banda, ela vai chegar sempre no mesmo lugar. Bom, e se ligarmos, né, esse cantinho aqui com o cantinho daqui, vamos ter outra figura que é a garrafa de Klein, né, que representa melhor o imaginário e o simbólico recobrindo o nosso corpo. É isso que somos. Somos uma banda de Moebius ou uma garrafa de Klein. Creio que todos aqui já conheçam, né, essa figura topológica que é a garrafa de Klein. Se não conhecem, depois pesquisem aí, vocês vão achar videozinhos. Depois eu mando lá no grupo de WhatsApp. Bom, eu disse que essa banda de Moebius, ela tem consistência imaginária e simbólica. Aí a gente se pergunta, e o real? Embora o Lacan não fale do real no esquema da realidade, como eu disse no início, a gente pode, depois que ele construiu a teoria do RSI, voltar no esquema da realidade e pensar o real. E ele já falava do real ali de outra forma, embora ainda não conceitualmente, né? Assim como Freud falava. Veja que interessante o que o Freud fala sobre a psicose. Ele diz o seguinte: seria acertado dizer que o que foi rejeitado retorna a partir de fora. Bom, o fora absoluto, impensável, não vivível, o Lacan chamou de real. Então, trocando em miúdos, o Freud diz, e o Lacan vai teorizar isso, né? O que foi fora cluído retorna no real. Isso diferencia a estrutura da psicose das outras duas, que vamos ver aqui. Ou seja, isso diferencia
a psicose, da neurose e da perversão. Esse esqueminha está no livro do Antônio Quiné, né? Então, ele coloca aqui as estruturas clínicas, as três, a forma de negação de um conteúdo, né? Recalque, o desmentido ou renegação e a foraclusão. No caso da neurose e da perversão, o local daquilo que foi negado, local de retorno daquilo que foi negado, é no simbólico. No caso da foraclusão, na experiência da psicose, o local é no real. É nesse sentido que o Freud diz, vem de fora, não vem de dentro, porque o que é o dentro? O dentro é o imaginário e o simbólico. E aqui o fenômeno, né? Sintoma, fetiche e alucinação. Bom, ainda não está muito claro, suponho. Essa figura topológica, né, principalmente a garrafa de Klein, que ela é mais completa, mas fiquemos com a banda de Boébios. Como é que existe um fora numa figura que só tem um lado? Essa é uma questão. Onde está o real, então, se a realidade é constituída, né? E se vocês quiserem, podem escrever sujeito, losango, A aqui, né? Porque a realidade de cada um de nós é dada pela nossa fantasia fundamental. Nossa fantasia fundamental tem relação com os significantes que nos alienaram, né? Ou seja, alienação, e as possibilidades de se deslocar sempre relativamente desses significantes. Porque se eu me desloco demais, também entro na angústia, né? Então, alienação e separação, a gente está sempre lidando com isso. Então, não tem um outro lado. O real está suprassumido pela fantasia. Isso quer dizer o quê? Se houvesse um outro lado, lá estaria o real, o fora absoluto, né? Que é o que a psicose experimenta naquele início do desencadeamento. O que acontece na psicose? Isso aqui que estava estruturado como se fosse do recalcamento, num desses pontinhos, né? Um desses pontinhos deveriam estar amarrado, de um modo que não desamarrasse. Não amarrou porque não adveio esse significante que amarra, né? Que é o nome do pai. Essa estrutura se quebra e aquele fora que não existia passa a invadir a experiência do sujeito. Bom, e depois que ele reconstrói, ele não vai mais ter uma banda, né? Ele vai ter, teríamos que lançar mão de outras figuras topológicas, e o Lacan faz isso, para representar a, a reconstrução pelo delírio. Aproveito para mencionar outros fenômenos, né, que têm a ver com esse fora absoluto que é o real, que invade a experiência humana. São os fenômenos que o Lacan chamou de psicossomáticos, que são diferentes das conversões histéricas, né? As conversões histéricas, elas se dão na dimensão imaginária e simbólica do corpo, e são interpretáveis. Os fenômenos psicossomáticos, e o Lacan, e nós temos, né, vários exemplos, né? O mais ilustrativo é a psoríase.
quem tem sabe o que é, né? Quem não tem, infelizmente, bom, eventualmente tem outro fenômeno psicossomático que não esse. Essa experiência do corpo começar a escamar, né? Partes do corpo começam a esburacar, a esfacelar mesmo, né? O sujeito sente ali uma região onde feridas vão se abrindo. Úlceras, em geral, também podem ser caracterizadas como esses fenômenos. Várias doenças autoimunes, onde o que é o autoimune? É o corpo atacando, né, a si mesmo. Como podemos ilustrar na banda de Moebius? Então, eu disse que o corpo de cada um de nós é revestido imaginário e simbolicamente, né? Os fenômenos psicossomáticos são furos. Ó, fiz aqui um furo com a caneta. Nesse furo da realidade corporal, o real se abre ali, né? Pode ser o vitiligo, pode ser vitiligo também, além da psoríase, são vários exemplos, né? Alopécia, que é a queda de cabelos. Então, o sujeito pode ter várias partes do corpo onde, nesses pequenos locais, houve uma foraclusão. Mas vejam que não é uma foraclusão total, é uma foraclusão parcial, localizada. Lacan chama de holófrase do significante. Quer dizer que, em algum pequeno ponto da realidade do sujeito, houve uma aglutinação entre S1 e S2. E ali, o fora absoluto, ou a dimensão real do corpo, se manifesta como fenômeno. Então, acho que é isso, pessoal, que eu tinha preparado para vocês, que não deu para falar tudo na outra ocasião. Eu acho que temos aí, talvez, uns 15 ou 20 minutos para alguma questão, se vocês tiverem, ou contribuição, ou crítica, fiquem à vontade. Valdir, queria voltar um pouco, né? Você mencionou, né, no caso Schreiber, né? E me parece que o caso fala, né, desse retorno à metáfora paterna, né, não construída no caso dele. E eu achei interessante quando você fala dos acontecimentos radicais, né, que podem gerar uma quebra do aparelho psíquico. E no caso dele, foi justamente quando ele é promovido, né? Então, fiquei pensando nessas características, né, dos acontecimentos radicais. Inclusive, será, né, caso ele tivesse tido um filho, se talvez, né, tivesse ocorrido antes essa quebra do aparelho psíquico, né? Sim. Primeiro, você falou reconstrução de uma metáfora paterna, né? A gente diz melhor uma construção de uma metáfora delirante, que não é uma metáfora paterna, justamente não adveio no caso como o dele, né? E sim, o Lacan vai chamar de um pai, uma situação um pai, com hífen, ele coloca, né? São situações que pedem ao sujeito um limite de subjetivação, né? São situações difíceis de simbolizar, né, ou subjetivar. Então, podem ser coisas ruins ou podem ser coisas boas, como foi o caso dele. Não é? E por que, então, o sujeito
toma como difícil de suportar uma situação boa. No caso dele, ele foi nomeado a chefe máximo, né, da área dele, que é a área do judiciário. Era uma outra forma de organização social, mas seria mais ou menos correspondente ao ministro-chefe do STF nosso, né? Na época lá ainda era um império, né? Então ele é nomeado diretamente pelo imperador, que também tinha essa característica. É uma nomeação de imperador, ele não poderia dizer não, né? Não, não para o pai, né? Sim. E também o fato de que ele foi convocado a ocupar uma posição de autoridade máxima, né? Vejam que ser pai também tem a ver com isso. Uma posição de responsabilização. Eu sou responsável por alguém que acabou de nascer. Bom, e mulheres também podem desencadear, né? Quando ela dá à luz a um filho. Ou quando morre um pai ou uma mãe, né? Às vezes, quando uma pessoa amada se separa, quando morre um filho, às vezes não é quando nasce. Às vezes, quando nasce, o sujeito ali deu uma titubeada, mas não quebrou, e, eventualmente, ele pode quebrar a realidade quando o filho morre, né, numa situação trágica. Então, são situações que demandam o limite de um amarramento simbólico que não adveio, né, no caso dessa estrutura. Então, alguns de nós aqui, como eu disse da outra vez, né, já podem ter tido algumas situações e ficar um pouco tranquilos, que até que se prove ao contrário, cada um de nós pode ser dessa estrutura. Então, quem já foi mãe, já foi pai, quem já ocupou um grande cargo de autoridade, pode ficar um pouquinho mais tranquilo que não é dessa estrutura. Mas nada está garantido. Mais algum comentário? Bom, hoje tivemos um número reduzido de pessoas, num sábado que antecede, né, o carnaval, já devem ter alguns aí pulando nos bloquinhos. Deve ser por isso. Então, está bom, pessoal. Acho que foi interessante e nos vemos aí numa próxima. Agradeço a presença.